Nação flamenguista, o Flamengo empatando aí com a LDU 0-0, né? Jogo esse que foi na altitude, jogo esse que colocou, o Flamengo ainda continua na terceira posição da sua chave, e o Palmeiras joga hoje, né? E o que será que os palmeirenses, né? Eu vi muito palmeirense dizer que o Flamengo jogou com o pé no freio, que o Flamengo era partir para cima, né? Será, pessoal? Será que na altitude dá para manter o mesmo padrão de jogo que o Flamengo vinha mantendo? Será que o Palmeiras vai fazer isso, né? E o será que Neto também tá com essa mesma opinião? O que é que vocês acham aí? Claro, pessoal, altitude a gente sabe que é sempre complicado jogar em altitude, né? Claro, a altitude de La Paz é diferente da de Quito, né? La Paz é um pouco mais alto, mas altitude é altitude, né? Quando se fala de altitude, eu acho que qualquer clube vai enfrentar dificuldade. Pessoal, eu acho que o resultado foi um bom resultado. Claro, o ideal seria uma vitória, mas na circunstância do jogo, o empate, sabendo que a gente pode vencer eles aqui no Maracanã, para mim, foi um ótimo resultado, né? Vamos ver o que é que Neto acha sobre isso. Créditos do vídeo vai para o canal Opina por link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. O Flamengo jogou contra a LDU lá na altitude. E, cara, tem algumas observações interessantes pra gente fazer, porque são duas equipes que estão ali postulantes à conquista de títulos agora em 2025. Então é extremamente interessante a gente observar isso. Na minha opinião, o Inter ele perdeu muito gás. Ele perdeu muito gás. Nas últimas 2 semanas, o Inter teve resultados muito ruins e vai colecionando empates, né? Vai empilhando empates. E isso pode comprometer um pouco. Na verdade, no Campeonato Brasileiro já comprometeu. Teve derrota, teve empate, deu uma amarrada no Inter. Na Libertadores é aquela competição ainda assim, você tem as fases de grupos, então cada grupo tem a sua individualidade, cada grupo tem a sua pontuação. O importante para as equipes ali é passar de fase agora da fase de grupos, esse é o mais importante. Porque aí depois no mata-mata tende-se a tornar uma competição com elementos diferentes. O ritmo de entrega dos jogadores é outro, o nível de exigência é outro, os técnicos vão ter provavelmente mais atenção na hora de dispor suas equipes. Enfim, muita coisa muda depois que sai dessa fase de grupos que é até um pouco morosa, mas que tem tido alguns elementos interessantes da gente acompanhar. E um desses elementos interessantes também é o Flamengo jogando na altitude. Ontem, pessoal, eu vi após o jogo do Flamengo, eu assisti o jogo do Flamengo. Foi um desafio assistir o jogo do Flamengo. Olha, um jogo, cara, extremamente assim, né? Sabe, cozinha galo? Tipo assim, as duas equipes cozinhando, deixando ali no banho-maria o jogo. E basicamente a estratégia da LDU era a estratégia de tentar uma ligação direta. Aproveitar da linha alta do Flamengo para tentar surpreender o sistema defensivo. Então, na hora que o sistema defensivo do Flamengo tivesse alto, eles tentavam surpreender, tanto que várias e várias vezes ficaram impedidos. E quando não tinha VAR, era muito perigoso esse estilo de jogo, né? Quando não tinha VAR, por exemplo, para o Flamengo, poderia, em algum momento, em algum lance, os bandeiras, a arbitragem não percebeu o impedimento. E aí até validar um gol ilegal. Então, antigamente era muito perigoso você manter a linha alta. Hoje você consegue trabalhar com a linha alta. O Flamengo ficava com a linha alta, fazia a linha defensiva alta e deixava o LDU muitas vezes em situação de impedimento. E assim, o jogo do LDU era esse. Era isso, basicamente. O LDU não veio com a opção de propor jogo, não veio com a opção de subir a sua linha, não veio com a opção de dominar meio campo, dominar espaço, de tabelar, articular, não. Era a ligação direta, muitas vezes que saía até do próprio goleiro ou do sistema defensivo direto para o sistema ofensivo. E eu acho que o Felipe Luiz ele não esperava isso, não. Ele esperava um LDU mais atuante. Até porque eles conhecem a dificuldade das equipes brasileiras em enfrentar uma altitude. Uma altitude tão expressiva, onde você tem ali quase 3.000 metros
acima do nível do mar. E isso faz com que os jogadores brasileiros sofram dor de cabeça, ofegância, parece que você fica tentando toda hora catar o ar. É assim, galera, é uma luta contra o próprio organismo. É uma luta contra o próprio organismo. Só que o LDU não. O LDU, na minha opinião, fez um jogo bem covarde por parte do LDU. E o Flamengo, ele veio disposto taticamente com uma formação diferente, né, num modelo ali de 2 volantes, o Gerson posicionado à frente, o objetivo de fazer a pressão na linha alta do LDU para tentar evitar uma saída com maior velocidade. Só que eu acho, mano, que no fim o Gerson poderia ter ficado até de volante, porque fisicamente falando o Gerson estava muito cansado. O Gerson se cansou muito rápido na partida. Talvez porque ele sentiu mais esse efeito altitude. Pode ser, né? Isso é de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Então eu acredito que talvez o Gerson poderia até, sei lá, ele ter utilizado outro arranjo, outra formação. É muito fácil falar depois que o jogo aconteceu. Porque, na verdade, eu acho que o Felipe Luiz, ele fez isso porque ele não esperava o LDU tão defensivo assim, tão retraído. O Flamengo dominou o jogo, ficou com mais posse de bola, trabalhou tranquilamente no seu setor defensivo, trabalhava tranquilamente a bola no seu setor defensivo. Justamente na transição do segundo bloco para o terceiro bloco, era onde o LDU apertava a marcação, conseguia compactar os espaços e deixava o Flamengo meio sem opção. Só faltou chutar mais. Eu acho que o Flamengo poderia ter chutado bolas mais rasteiras a média distância. Tentaram algumas bolas a média distância assim, mas foram mais altas. A bola alta a média distância, com o efeito da altitude, onde você tem ali fisicamente uma dinâmica diferente, a bola sobe demais. Então, se você tenta uma bola mais rasteira, mais baixa, você tem a possibilidade do goleiro rebater, da bola de repente desviar em alguém, fazer aquele rebate na área e uma hora sobrar para algum jogador do Flamengo. Você consegue projetar suas linhas mais altas. Então acho que faltou chute rasteiro de longa distância. Tá tocando, eu já volto. Então assim, mano, depois do jogo surgiram os dois lados da moeda. Muita gente elogiando a atuação do time. Eu acho que o time estrategicamente se comportou bem. Era importante não perder lá. Um empate contra a LDU com a altitude, ela é um bom resultado. E muita gente também falando mal. Time preguiçoso, fica utilizando a altitude como uma desculpa. Mas galera, a altitude não é desculpa. Realmente é uma coisa assim que é difícil você lutar contra a sua fisiologia, né? O seu organismo. É difícil. Não é só uma questão de falta de vontade, é que o cara ele se cansa muito rápido. Não é só o fator assim, a bola ela é mais rápida, o domínio tem que ser... Eu acho que o Flamengo soube jogar esse jogo, né? Claro, tava na cara que o Flamengo não poderia perder, né? Se perdesse para a LDU aí complicava, né? Um empate é um bom resultado, até porque se o Flamengo ganhar da LDU aqui no Maracanã, já passa o número de pontos da LDU, né? Então, sem sombra de dúvida, o empate foi importante, o Flamengo pegou chance de vencer o jogo, né? Luiz Araújo pegou uma bola no final do jogo e poderia ter definido melhor a jogada, felizmente definiu mal, a bola foi por cima, né? Mas o Flamengo jogou bem na medida do possível. Ser num tempo diferente, ou o chute, a bola sobe mais. Não é só esses fenômenos físicos da mecânica de jogo em si, da dinâmica de jogo em si, mas também tem o fenômeno dentro da fisiologia humana. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras vai enfrentar o Bolívar, 3.600 metros. E se eu não me engano, são 19 jogos de times brasileiros contra o Bolívar lá. De 19 partidas jogadas lá, só teve 3 vitórias de brasileiros. Que eu acho que foi o Grêmio, o Palmeiras em 2020, porque da última vez que jogou lá também eu acho que perdeu. E tem mais um clube aí que eu não sei qual que é. Não lembro qual que é agora, não vou me recordar. Mas só para vocês entenderem como que a altitude ela influencia. Quando a gente está assistindo a televisão, falta vontade para esses caras, isso é desculpa. Agora, a altitude influencia, mas não influencia de você chutar mais, não influencia, por exemplo, do Felipe Luiz olhar para o banco e dar uma oportunidade para o Matheus Gonçalves.
que é um jogador mais jovem, às vezes tem um ímpeto físico melhor, coloca no segundo tempo também para trazer um pouco mais de essência, de força, de explosão. Eu concordo com o torcedor que é um pouco mais crítico em falar assim, mas pô, o time não chutou, faltou às vezes uma arrancada. Eu entendo essa crítica. Mas do outro lado também, existe uma coisa que muita gente não falou, entre os que elogiaram e os que criticaram. O que a galera não falou é que ontem foi basicamente um jogo de 6 pontos. Isso porque com a vitória, a LDU ficava em primeiro lugar. Aí você olha e fala assim, tá, Neto, mas a LDU tá em primeiro lugar. Mas tá em primeiro lugar com 1 ponto de diferença pro Flamengo. Então, o Flamengo ontem foi na casa do adversário com uma altitude de quase 3.000 metros e conseguiu tirar do adversário 2 pontos. E ganhar 1 ponto. Então, nesse saldo, o Flamengo, ele prendeu o LDU. Falou assim, não, fica aqui também, perto da gente. Matematicamente falando, esse empate com o Flamengo, no rabisco, na matemática, foi um ótimo resultado. Talvez na mecânica, na dinâmica de jogo tenha sido ruim. Jogo cansativo, jogo chato. Flamengo parecia que estava cansado em campo. O time não chutou, o time não teve, né? Não foi aquele time aguerrido. Agora, quando você olha pro rabisco, pra matemática, aí é um baita de um resultado importante e muita gente não olhou isso. Muita gente não prestou atenção que nesse jogo de 6 pontos poderia fazer com que o LDU se desgarrasse e fosse a primeiro lugar isolado. E aí depois o Central Córdoba, que joga amanhã contra o Deportivo Táchira, se ganhasse também ia desgarrar. Aí a coisa ia ficar feia pro Flamengo. Aí a parada ia ficar feia. Tem gente falando assim, tensão no Flamengo. Ligou o alerta. Não, o alerta teria ligado se tivesse perdido. O empate, matematicamente falando, fez com que o LDU ficasse próximo do Flamengo e com que o resultado amanhã do Central Córdoba, se for um resultado positivo, o Flamengo joga de novo com o Central Córdoba e também joga de novo com o LDU aqui. E o LDU, uma equipe extremamente espaçada, vocês viram. Então não é difícil de chegar no Maracanã e o Flamengo ser superior e ganhar do LDU. Aí sim é para colocar a intensidade. Aí se não tiver a intensidade, aí o torcedor tem razão de reclamar. Muita razão de reclamar, se não tiver. E que teve muita gente que não olhou essa matemática. Só olhou assim, né? O Flamengo tá em terceiro no grupo, não tá na zona de classificação. Mas é 1 ponto de diferença. Então segurou o LDU ontem. Agora tem mais 3 jogos. É como se o campeonato fosse começar de novo, porque enfrenta de novo os mesmos 3 adversários. Dentre desses 9 pontos disputados, sei lá, se vencer 2 e empatar 1, eu acho que tranquilamente classifica até em primeiro. Porque pode tirar ponto do LDU, pode tirar ponto do Córdoba, que está na frente. Então você tirar ponto de equipes que estão na frente, pode te colocar em primeiro do grupo. Matematicamente falando, então, foi um resultado extremamente estratégico e extremamente importante. E dos 6 pontos disputados, virtualmente o Flamengo ganha 3, porque tira 2 da LDU e ganha mais 1. Então, se aproxima da LDU, da pontuação, fica com 1 ponto só de diferença e ainda evita a LDU de desgarrar. Agora, pessoal, uma coisa muito interessante vai acontecer. O Palmeiras vai jogar numa altitude também alta, né? Como eu falei, 3.600 metros. Pois é, nação flamenguista, é como o Neto aí falou, né? Muitos se estão deixando levar pela classificação, né? Quando olha para a tabela, o Flamengo na terceira posição da sua chave. Mas eu acho que é importante olhar pelo todo, né? Pelo conjunto, né? Pior se o Flamengo tivesse perdido, né? Por quê? LDU com 7, o Central Córdoba hoje pode ir a 7 e o Flamengo teria ficado com 3, né? Já seria 4 pontos de diferença, né? Para tirar em 3 jogos, né? Seria complicado, né? Seria 4 pontos de diferença em 9 disputados, né? Seria quase impossível a classificação do Flamengo, né? Mas a partir do momento que ele não deixa a LDU somar 7 pontos, né? A LDU vai para 5
E o Flamengo com 4, né? Um ponto de diferença, né? Claro, Central Córdoba pode ganhar, pode ir a 7, né? Mas o Flamengo ainda joga com o Central Córdoba, né? Claro, é um jogo difícil, né? É um jogo na Argentina, mas eu acho que o Flamengo tem condições muito bem fazer um grande jogo e sair com a vitória, né? Eu ainda acredito na classificação do Flamengo em primeiro do grupo, né? Para mim, o Flamengo vai somar 9 pontos, né? Se tinha um jogo complicado, era esse da LDU, né? Fora de casa, né? Para mim, se tinha um jogo que poderia colocar o Flamengo em risco, era esse aí. Passou por esse jogo aí, para mim o Flamengo merecia até ter ganho, né? Uma grande oportunidade com o Luiz Araújo, claro, a LDU também teve uma oportunidade final do jogo de cabeça, mas passou o jogo de risco. Para mim o Flamengo ganha na Argentina e para mim o Flamengo ganha os dois jogos que restam aqui no futebol brasileiro, né? No Maracanã. Então o Flamengo pode chegar o quê? Tem 4, com 9, 13 pontos, né? Para mim, primeiro colocado do grupo. Claro, o empate no Central Córdoba também não é um mau resultado, né? Que vai a 5 e ganha seus 2 jogos, vai a 11, se classifica também, né? Eu vi muita gente colocando aí desespero que o Flamengo, principalmente essa mídia alternativa aí que não gosta muito do Flamengo, dos antes, né? Colocando que o Flamengo está em risco, que o Flamengo não vai se classificar, quando na verdade é mais atrás de colocar uma lenha numa fogueira, né? Ver se sai fogo, mas o Flamengo, Felipe Luiz tá bem, como é que a gente possa dizer? É bem vacinado contra isso aí, né? Isso aí não vai abalar nada o Flamengo, né? O Flamengo tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, né? Jogo esse do Maracanã, Maracanã vai estar lotado, né? Parece que baixaram os ingressos, né? Parece que BAP deu o braço a torcer, né? Tem que dar, pessoal. Realmente tava muito caro o preço dos ingressos. E a gente espera o Flamengo fazer um grande jogo, sair com a vitória e rumo à liderança também do Campeonato Brasileiro, né? Não pode deixar o Palmeiras de botar pontos na frente, né? Deve ser sem sentido algum. O Flamengo tem que estar ali próximo do Palmeiras. E é jogo difícil? Contra o Corinthians é sempre difícil, né? Mas o Flamengo tem mais time que o Corinthians, vamos ser realistas, né? E sobre Libertadores não há motivo para pânico, né? Vejo muita gente preocupada com medo do Flamengo não se classificar. Para mim, não. Principalmente depois do jogo aí contra a LDU. O Flamengo jogou bem, onde o Flamengo conseguiu o empate, que era importante. Então, sem sombra de dúvida, vai se classificar em primeiro ainda, né? O jogo do Central Córdoba é hoje, né? Quem sabe, né, não aconteça até um empate. Eu não duvido, né? Futebol a gente não pode duvidar de nada, né? Mas também se vencer, traz problema pro Flamengo, né? O Flamengo vencendo seus jogos, isso aí é o que vai ser importante, né? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham? Seu placar aí para o jogo do Corinthians. Para mim vai ser 3-0 Mengão com gol de Pedro. Deixa a sua opinião aí, né? Peço aí para você se inscrever no canal Flatube e até a próxima, pessoal.